Oi, turma. Do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury, no item 7, humanizar o professor, cruzar sua história. Objetivos dessa técnica: desenvolver a socialização, estimular a afetividade, construir ponte produtiva nas relações sociais, estimular a sabedoria, superar conflitos, valorizar o ser. Antes do século XVI, a educação era normalmente feita por mestres que conviviam com os jovens. Estes se afastavam dos pais durante a adolescência, aprendiam a profissão de ferreiros, produtores de vinhos, etc. Muitos pagavam um preço emocional caríssimo, pois se isolavam dos pais dos 7 aos 14 anos, prejudicando a relação afetiva com eles. Quando a escola se difundiu, houve um grande salto emocional, pois além do ganho educacional que tinham nas escolas, as crianças retornavam todos os dias para o convívio com os pais. A afetividade entre eles cresceu. Pais abraçavam seus filhos diariamente. Palavras como chéri, eu acho, querido, apareceram apareceram na França. Até a arquitetura das casas mudou. Surgiram os corredores laterais para os estranhos não invadirem o espaço íntimo da família. Logo que a escola se difundiu, injetou combustível nas relações sociais. Foi um belo começo. A família era uma festa. Pais tinham tempo para os filhos e os filhos admiravam seus pais. Mas nos séculos seguintes as relações se distanciariam muito. Hoje, pais e filhos mal têm tempo de conversar. E a relação escolar está pior. Professores e alunos dividem o espaço de uma sala de aula, mas não se conhecem. Passam anos muito próximos, mas são estranhos uns para os outros. Que tipo de educação é essa que despreza a emoção e nega a história existencial? Os animais não têm história, pois não percebem que são distintos do mundo, mas o ser humano percebe essa diferença e por isso constrói uma história e transforma o mundo. Freire, 1998. As escolas de pedagogia falham por não estimularem seus professores a se humanizarem em sala de aula. É fundamental humanizar o conhecimento. É primordial humanizar os mestres. Os computadores podem informar os alunos, mas apenas os professores são capazes de formá-los. Somente eles podem estimular a criatividade, a superação de conflitos, o encanto pela existência, a educação para a paz, para o consumo, para o exercício dos direitos humanos. Caros professores, cada um de vocês tem uma fascinante história que contém lágrimas e alegria, sonhos e frustrações. Contem essa história em pequenas doses para seus alunos durante o ano. Não se escondam atrás do giz ou da sua matéria. Caso contrário, os temas transversais responsáveis por educar para a vida, como a educação para a paz, para o consumo, para o trânsito, para a saúde, serão uma utopia. Estarão na lei, mas não no coração. A educação moderna está em crise porque não é humanizada, separa o pensador do conhecimento, o professor da matéria, o aluno da escola, enfim, separa o sujeito do objeto. Ela tem gerado jovens lógicos, que sabem lidar com números e máquinas, mas não com dificuldades, conflitos, contradições e desafios. Por isso, raramente produz executivos e profissionais excelentes, pessoas que saem da mesmice e fazem a diferença. Esse negócio de humanizar o professor, vamos lá, eu e o Augusto Cury. Como eu já falei, eu não sou ninguém para ficar debatendo com ele, mas eu tenho a minha opinião de sala de aula, né? Algumas coisas que ocorreram nos 32 anos de carreira que eu acho que o pessoal leva muito ao pé da letra e acaba abusando um pouco. Eu acredito que os professores estão humanizados até demais, né? Fato é que a gente vê professor atrás da escola fumando maconha junto com o aluno. Fato que é que o professor pega a aluna, coloca dentro do carro para dar uma carona e transa com a aluna no meio da rua. Fato que é que professor e professora transam na sala dos professores em aula vaga. Então, quer dizer, o descambo da falta da ética dentro da escola acabou humanizando até demais as pessoas. Nesse ponto eu sou dura demais. Eu creio que deve existir uma ética, tem que ter um limite para essa humanização. Se a gente levar ao pé da letra, que a gente não trabalha com máquina e sim com gente, que a gente tem que ser gente como as pessoas que a gente trabalha, o professor deixa de ter aquela parte específica da sua matéria, específica do grau em que ele se encontra, que a gente, querendo ou não, a gente faz o grau superior, a gente faz uma faculdade, para passar a ser um coleguinha de sala com a turma. Aí, essa parte da humanização exagerada, eu sou contra.
Sou muito dura, inclusive. Eu sou amiga dos meus alunos, eu sou parceira deles, toda vez que eles precisam de um acolhimento, que eles precisam de um carinho, até mesmo de um limite, que eles precisam de uma bronca, eles sabem que podem contar comigo sempre, independente se eu estou lá na sala de aula ou se eu estou aqui na minha casa aposentada. Eu falo que aluno meu é para o resto da vida. Só que tem uma coisa entre eu e meus alunos que nunca eu vou deixar faltar. Eu sempre vou colocar na frente, o respeito. E quando a gente lê essa questão do professor tem que se humanizar, que o professor tem que chegar no aluno, né, que ele tem que fazer parte da vida do aluno, eu acho um tanto perigoso. Porque tem professores que levam tão ao pé da letra nessa situação da convivência com o aluno que ele se torna igual ao aluno. Ele acaba curtindo os momentos que o aluno curte. Vai ter um baile, ele vai para o baile com o aluno. Eu cheguei aí quando eu tinha meus 19 anos, que eu comecei cedo, né? Quando eu tinha meus 19 anos, a turma da 8ª série que eu dava aula me chamou para ir para um baile de formatura deles. A princípio eu não queria ir. A princípio o baile de formatura não era, eu não gosto de movimento, de agito, né? A princípio eu não queria ir. Mas aí eles falaram que umas meninas, né, do grupo da 8ª série falaram, professora, mas a gente vai querer fazer uma homenagem para a senhora lá. E eles me chamavam de senhora, mesmo eu tendo meus 19 anos e eles ali, beirando os 14, 15 anos deles, né? E a gente tinha praticamente a mesma idade, vamos dizer assim. Só que aí, quando foi para ir no tal baile, eu cheguei lá e fiz aquela parte assim, olha, eu tô aqui, parabéns para vocês, né? Um abraço em todo mundo. Aí tinha umas 2, 3 músicas que era de passinho, eu fui junto com as meninas, tomei aqueles passinhos com elas, sabe, fazer a boa vizinhança, mas beijo para todo mundo, a professora tá indo embora. Então, eu não podia ficar ali até virar a noite com aqueles alunos, porque chega um dado momento, infelizmente, tem bebida, infelizmente acaba rolando droga atrás da escola, e aí eu ia fazer parte daquela muvuca toda ali. Não, né? Na hora que eu começar a ver meus alunos tudo bebendo, meus alunos fazendo coisa errada, eu vou estar lá me comprazendo no meio. Eu acho que o professor, ele tem que sentir a casa do aluno dele, ele tem que sentir a família, ele tem que estar próximo para saber quais são os problemas, para ele intervir através de projetos das aulas dele, uma forma de o aluno respirar, do aluno ter uma luz no fim do túnel através da escola, através das suas ações em sala de aula. Para isso, o professor tem que se humanizar, tem que chegar perto do aluno. Mas o professor chegar muito perto, muito próximo, tá dentro da casa do aluno, o aluno dentro da casa dele o tempo todo, isso aí pode haver, assim, aquela falta do respeito. E se haver a falta do respeito, o professor não consegue dar aula. Não consegue. Quando eu iniciei, eu tinha um menino que eu tinha paquerado na minha rua, que a gente tinha tido uma paquerinha. E quando eu fui dar aula, a primeira escola que eu fui, a segunda escola que eu entrei para dar aula, adivinha, esse garoto que eu tinha uma paquerinha, que a gente era quase toda a mesma idade, né? Tanto a molecada da 8ª série como eu, que estava recém-formada, a gente tinha quase toda a mesma idade ali. E o garoto que eu tinha paquerado, ele estava numa 8ª série que eu não dava aula, mas ele estava na sala do lado. O idiota do moleque falou para a escola inteira que ele tinha me namorado, que ele tinha me paquerado. Para eu poder me manter dentro de uma ética, de um respeito dentro da escola, deu o que fazer. Porque eu não era essa cara toda maracujá chupado, não, né? Enrugado. Eu era bonita, então os moleques queriam me passar cantada, né? Já que ele pôde, todo mundo pode. É o que eles pensam, né? E aí, para poder me firmar, deu o que fazer. Teve uma aula de geografia que eu estava dando para a 8ª série, eu falando para os meninos lá sobre a Europa, oriental, ocidental, tal, expliquei, né, daquele jeito de iniciante, que eu também não sabia muita coisa. Aí, quando veio, eu falei, alguém tem alguma pergunta? Morrendo de medo, né? Vai que fizesse alguma pergunta que eu não soubesse responder. Aí, um moleque que estava tirando barato na aula inteira, professor, eu tenho uma pergunta. Eu falei, tá, fala aí que eu vou te responder, se eu souber, né? Aí ele, é verdade que a senhora namorou com o Carlinho? Eu falei, putz, quer dizer, não conseguia dar aula. Quando você se envolve demais, e olha que esse menino eu paquerei antes de ser professora, só que coincidiu de eu dar aula na escola que eu infeliz assisti a aula, ele estava atrasado nos estudos dele, e ele assistindo a aula lá, e eu virei professora da escola. Então, assim, eu nunca vi nenhuma situação de professor humanizar demais e que deu certo. Todos que eu vi, deu errado. Teve uma professora de arte que eu trabalhei com ela no Jardim Nordeste, Burgo Paulista.
Ela era uma morena muito bonita, aquelas morenas que chamam a atenção, aquela morena jumbo, né? O pessoal de longe olhava para ela com muita admiração, o corpo muito bonito, o rosto muito bonito. E quando eu iniciei lá no Jardim Nordeste, eu acho que eu estava com meus 20, 21 anos, por aí. E ela chamava muito mais atenção do que eu. Então a gente não estava competindo passarela de Miss, não, mas nós éramos novas, né? Então, devido ao comportamento dela, que às vezes era tão humanizado, tão próximo aos alunos, eu tinha problema na minha sala porque eu era mais dura, mais rígida, eu queria colocar mais ordem, mais disciplina. E às vezes eles me comparavam com ela, tudo, e eu falava para ela, poxa, Regina, você tem que ir menos, né? Você tá pegando muito com essas crianças, tal. Querendo ou não, a gente tem que enxergar eles como crianças, mesmo que eles tenham quase a nossa idade. Ela falou, Patrícia, deixa de bobeira, eles são rodados, eles sabem muito bem o que eles querem, a maioria já é marginal, eu não tenho muito o que fazer, não. Agora, tem um menino numa sala que eu tô de olho nele, a hora que ele me der uma trela, eu vou sair com ele. A professora falava isso pra mim. E eu falava pra ela, não faz isso, você vai se arrepender. Eu já tive um caso aí que eu namorei um menino um pouquinho antes de eu dar aula, entrei na escola, os meninos não me respeitavam por conta dele, ele não sabia se comportar e acabou me respingando isso em mim. Isso vai respingar em você também, não se mete com o aluno. Ah, mas é porque ele tem problema na família dele, eu fico dando ouvido para ele, eu fico, né, prestando atenção, eu tento dar um apoio para ele, o menino é muito bonzinho, ele é tão lindo, não sei o que ele é bombado e tal. Falei, vai dar zica isso aí. Ah, mas não deu outra. Não passou muito tempo, ela foi para motel com esse moleque. Aí chegou lá, a recepcionista do motel era uma aluna que não gostava dela. Tirou uma xerox da identidade dos dois, o papelzinho da entrada do motel e pendurou no quadro de aviso da escola. Todos os alunos passaram e viram aqui. Então, assim, eu tenho exemplos 1000 para dar para vocês. Que a humanização em extremo com o aluno é perigoso. O envolvimento é perigoso. Tem esse tipo de envolvimento que é pro lado do namoro, do sexo, tem um envolvimento sentimental. Se você começa a se envolver demais, humanizar a sua vida demais, o aluno, a gente sempre fala, não confie em aluno. Por quê? Porque a hora que ele tá de boa com você, ele é seu melhor amigo, ele te escuta, ele te abraça, ele te acaricia, ele faz mimo, ele te manda cartinha de eu te amo, mas dá uma nota vermelha para aluno, acabou, o amor acaba ali. Ele vem questionar aquela nota vermelha ou ele não aceita alguma coisa, alguma chamada que você dá nele, pronto. Por que que isso acontece? Porque o aluno, querendo ou não, ele não tem a maturidade que um professor, pelo menos, deveria já ter. Por mais que a idade seja próxima, o aluno é aluno, ele está sentado para aprender, o professor está em pé para ensinar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Na hora de humanizar a nossa vida como professor perante o aluno ou trazer essa humanização do aluno para nós, a gente tem que ter uma coisinha chamada ética, que está ligada ao respeito. Tem que ter disciplina numa sala de aula, tem que ter limite, porque senão as coisas são confusas, tanto para o professor como para o aluno, e a coisa descamba, como a gente está vendo aí, que já descambou, né? Quando ele diz aqui que não tem essa humanização nos dias de hoje, eu discordo, porque eu estou vendo humanizar até demais, né? Estou vendo aluno faltar com respeito com o professor, até não querer mais, chegar ao ponto de aluno querer bater em professor aí e querer matar professor na sala de aula, porque chegou num grau de falta de respeito tão grande que eles não têm parâmetro, eles não sabem o momento de parar. Então, o professor tem que saber conduzir isso bem, nada de extremismo. Esse dito cujo aqui, que eu queria lembrar o nome dele ontem, era Paulo Freire, né? O pai da educação. Gente, nós que nos formamos ouvindo sobre as teorias do Paulo Freire, acordem, cuidado. Nem tudo são flores, nem tudo que esse cara escreveu dá pra gente seguir à risca. Tomem cuidado com teóricos da educação. Atrás desses teóricos existe uma ideologia política, existe ali o A ou o B, né? Então peguem o que presta, passa pelo crivo da razão, passa pelo filtro da coerência, da consciência tranquila do trabalho bem servido, para depois seguir. Porque esse daqui eu nem lembrava do nome dele, para vocês terem uma ideia.
professora de 32 anos. Então vocês vão falar assim, que professora é essa que passou pela educação e não sabe quem é Paulo Freire? Não faço muito gosto, não. Tem uma ideologia por trás de toda a teoria dele que não é das melhores. Só que a gente lá na faculdade, lá fazendo nosso magistério, muitas das vezes a gente não... Né, o professor tá dando, a gente recebe e a gente absorve e depois a gente pratica. O professor é o cara, é o profissional mais Maria vai com as outras que eu já conheci na minha vida. É o profissional mais Maria vai com as outras. Era o cara que deveria ser mais pensante, mais reflexivo, né? Mais desenvolvido moralmente, intelectualmente, mas a gente trava, a gente enrijece dentro de uma sala de aula. Ali é dado pra gente pau é pau, pedra é pedra e a gente só reproduz. Difícil um professor que vai além das 4 paredes da sala de aula. Se ele não sair das 4 paredes, se ele não parar de comemorar Coelhinho da Páscoa, se ele não parar de comemorar Viva Dom Pedro I, nós estamos perdidos. Né? Então, é mais do que chegado o momento dos professores acordarem. Heróis, né? Quem é que colocou os heróis para que eles sejam heróis? Como foi que isso se deu? Você estava lá, você sabe como é que foi mesmo? Você tem certeza? Você está repassando o quê? Eu, quando cheguei na faculdade, que eu fui estudar a parte de descobrimento do Brasil, eu fiquei quase doida. Eu só não fiquei porque eu parei de estudar. Porque não existe quem descobriu. Mas foram os índios, é tão simples, tá? Mas e aí? Os índios já estavam aqui, mas cadê a documentação? O que prova de quando eles estavam? E quem chegou antes aqui? É o ovo ou a galinha, sabe aquela coisa? Então, assim, tem muita história que a gente só repassa. A gente nem sabe se é aquilo mesmo ou não. Então, o professor ele tem que ter um pouquinho mais de filtragem aí. Tem alguns teóricos que você pode ler, você pode aproveitar alguma coisa de bom, né? Mas não dá para seguir. Seguir inteiro não, é até perigoso.